Vamos para a palavra que está em Isaías 59. Abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a voz do nosso pastor. Que os nossos ouvidos sejam abertos agora para ouvir a voz do nosso pastor. Louvado seja Deus, que a nossa alma possa se calar para ouvir a voz do nosso pastor, que é o Senhor Jesus. E que essa palavra venha curar, libertar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, fechado, para não poder ouvir. Muitas das vezes você está querendo que alguém te escute, mas as pessoas nem sequer te dão ouvido. Às vezes você liga para alguém, manda mensagem para alguém, querendo que essa pessoa te escute, que essa pessoa te ouça, e elas nem sequer te dão atenção. Às vezes nem responde a mensagem para você, não porque estão ocupada, mas porque finge que está ocupada, porque finge que não vê, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus, que Ele sempre está à disposição de você, que Ele sempre está atento àquilo que você fala, àquilo que você precisa. Então aqui Isaías 59, às vezes eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Antes eu vivia atrás de mandar mensagem para as pessoas, porque eu queria conversar com as pessoas. Aí eu entendi que as pessoas me evitavam. Eu entendia que as pessoas nem sequer respondiam, né? Não aquelas que estão ocupadas, mas aquelas que estavam desocupadas, que olham para a mensagem e não respondem. Aí eu aprendi, opa, agora eu vou ficar mandando mensagem para Deus. É para ele, é para ele que eu busco o meu socorro. Não é verdade? E o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então a mão do Senhor, ela está aberta para salvar teus filhos, para salvar você, para nos salvar, para salvar a nossa família. A mão do Senhor não está fechada para salvar aqueles que a gente tem orado, pedido para Deus. Senhor, salva minha família, salva minha parentela, salva meus amigos, salva os católicos, salva os espíritas, salva os umbandistas, salva os evangélicos. A alma escute a palavra de Deus e você receba a tua vitória. Louvado seja Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido gravado para não poder ouvir. Então o Senhor, ele ouve todas as coisas, ele vê todas as coisas, e a mão dele não está encolhida, não está fechada, encolhida, ó. Encolhi a minha mão, né? Mas a mão de Deus está assim, ó, aberta. A mão de Deus está aberta para te tirar os teus filhos das drogas. A mão de Deus está aberta para te dar a vitória nas tuas finanças, na tua saúde, para te abençoar. Quando você vai abençoar o teu filho, o que você faz? Você abre as tuas mãos, estende para o teu filho e diz o quê? Que Deus te abençoe. Não é assim? Quando nós falamos para a nossa família, Deus te abençoe, a gente estende a mão, não é assim? Pelo menos é assim que eu aprendi. E o Senhor, a mão dele não está encolhida, ela está aberta para te abençoar, para salvar a tua família. Ele está dizendo aqui, a mão dele não está encolhida para salvar essa alma que tu chora, essa alma que tu pede, Senhor, salva o meu esposo, salva minha esposa, salva meus filhos, salva meus amigos, salva, Senhor, essas almas perdidas. Ele está dizendo aqui que a mão dele não está encolhida, que não possa salvar. E ele continua. Agora preste atenção. Olha aqui. Porque as pessoas amam falar o primeiro versículo, né? Mas vamos para o segundo. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Então,
Deus, ele só não vai ouvir a nossa oração, ele só não vai dar atenção para nós se nós estivermos em prática de iniquidade, prática do pecado. Estamos entendendo? Estamos aprendendo? Então, entendendo que não adianta que feiticeiro, que não, os invejosos, que não sei quem, esses daí não pode impedir de Deus ouvir a tua oração. O que pode fazer Deus não responder nossas orações é os nossos pecados. Estamos aprendendo isso, gente? Porque é um povo que tem medo da inveja, que tem medo da feitiçaria, que tem medo da palavra de maldição, que tem medo de tanta coisa, né? Do olho grande. Mas, gente, se você está procurando ser essa pessoa limpa, que se lava todo dia, que todo dia está pedindo perdão, Senhor, me perdoe, Senhor, me sustenta para mim não pecar, me sustenta para mim não cair em tentação, me sustenta, Senhor, para viver o caminho da verdade e da vida. Se você está se você está fechando as suas brechas, se você está no prumo, se você está andando no caminho reto, no caminho direito, não no caminho torto, Deus vai responder tua oração. Deus vai responder às nossas orações. Ele está dizendo, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós, o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Muitas das vezes você diz assim, mas por que as pessoas que vivem na iniquidade são abençoadas? Gente, você tem que entender qual é a prosperidade que vem de Deus e qual é a prosperidade que vem do maligno. O próprio maligno, o próprio Satanás ofereceu o tesouro dessa terra para o próprio Jesus. Então tem pessoas que são prósperas, mas não veio de Deus a sua prosperidade. Veio de dinheiro ilícito, veio de sujeira, veio de dinheiro de sangue inocente, veio de dinheiro que foi derrubando os outros. Então, o inimigo, Satanás, ele também prospera as pessoas, gente. É isso que nós temos que entender, qual é a prosperidade que vem de Deus e qual é a prosperidade que vem do maligno, enganando os outros, tendo inveja dos outros, trapaceando, derrubando, mentindo, roubando. Tem pessoas que têm uma prosperidade que vem do roubo, tem pessoas que têm prosperidade que veio derrubando os outros, tem pessoas que têm prosperidade, mas veio da sujeira, veio do sangue inocente, não veio de Deus. Não é uma prosperidade que veio do Senhor. Por isso que você olha para o mundo e você diz, mas Senhor, esse daí que vive na prostituição, que vive no pecado, que vive na mentira, é próspero. E eu, Senhor, não tenho. Você tem a prosperidade. Você tem o reino do céu que eles não têm. Eles têm o reino da terra, mas o reino do céu eles não têm. Você hoje não é mais cego e eles têm uma prosperidade na cegueira. Então, o que faz o Senhor não ouvir nossas orações? Nossas iniquidades. Mas eu tenho certeza que você que está aqui, você não é mais essa pessoa que vive iniquidade. Você é essa pessoa que hoje vive a verdade, que está procurando viver a verdade, que está procurando agradar a Deus. Você é essa pessoa que está aqui, que tem se afastado do mal, que tem largado o vício, que tem largado mentira, que tem largado o adultério, que tem largado a prostituição, que tem largado tudo aquilo que Deus tem mandado a gente renunciar. Hoje você está aqui nessa live não é como um iníquo, mas como um pecador arrependido, lavado pelo sangue do Cordeiro, lavado, limpos pela palavra. Nós somos lavados pela palavra. Você está numa live cristã, então você não é um iníquo, você é uma pessoa que está ouvindo a palavra, que está aprendendo, que está renunciando, que está se santificando, que está se separando para Deus, não é verdade? Deus te escolheu, então se separe para Ele. A gente vê muitas pessoas, eu sou escolhido de Deus. Se você é um escolhido, então te separa. Se você é um escolhido, então larga a mentira, larga a inveja, larga o orgulho, larga a soberba, larga a chocarrice, larga a prostituição, larga a masturbação, vence o pecado.
Vence o pecado, louvado seja Deus, porque você é escolhido. Se você é escolhido é para ser condutor da glória de Deus. Se você é escolhido é para você ser usado por Deus. Se você é escolhido é para você adorar a Deus, servir a Deus e não servir o pecado. Louvado seja o nome do Senhor engrandecido. Porque Deus, Ele diz aqui, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então não é culpa do feiticeiro, não é culpa do pecado dos outros. Se Deus ele estiver assim conosco, é por causa das nossas iniquidades. Mas eu tenho certeza que você que está aqui não está tendo essa vida. Não está tendo essa vida de iniquidade. Você está procurando se limpar, você está procurando viver aquilo que Deus tem mandado você viver. Você está procurando orar, jejuar, crescer na palavra, guardar a palavra, meditar na palavra, procurando obedecer a Deus, procurando obedecer a palavra de Deus, não sendo mentiroso, não sendo uma mentirosa, mas sendo um praticante da palavra. Né? É isso que nós estamos tentando, praticar a palavra de Deus todos os dias. Senhor, tu me ensinou isso. Senhor, tu mandou fazer isso. Então eu vou fazer. Eu tomei posse da tua palavra. Eu recebo a tua palavra. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero ser condutor da tua glória. Eu quero ser condutora da tua glória. Eu quero ser a luz para aqueles que estão nas trevas. Eu quero ser, Senhor, a mão estendida para tirar pessoas das trevas. Aqui ele diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Olha aí o que ele fala. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Eu acredito que você que está aqui, você não é um mentiroso, você não é uma mentirosa, você não é uma pessoa falsa. Às vezes as pessoas se aborrecem com você porque você é verdadeiro, porque você fala a verdade, porque você fala não aquilo para agradar a eles, mas você fala aquilo que você sente, você fala aquilo que você é. Não é essa pessoa que está lá com falsidade, mostrando ser uma boazinha, mostrando que tudo está bem, mostrando que tudo é amor, que tudo é paz, mostrando aquilo que é falso para os outros. Mas você pode ser essa pessoa que está aqui: olha, eu sou desse jeito, mas eu sou da verdade. Eu sou desse jeito. Eu posso não falar do jeito que você quer ouvir, mas eu estou falando a verdade. Você é essa pessoa. E ele diz aqui, ó, porque as vossas mãos não estão contaminadas de sangue. Então, gente, pessoas que têm as mãos contaminadas de sangue, pessoas que têm tirado a vida dos outros, pessoas que têm com suas mãos sujas de sangue, o Senhor não ouve as suas orações. Faz separação. Quando a pessoa se arrepende, quando nós nos arrependemos, aí Deus começa a ouvir nossas orações. Opa, o ouvido do Senhor, gente, ele fica atento à oração de um pecador, uma pecadora arrependido. O que agrada a Deus, gente, o que agrada a Deus são os lábios que falam a verdade, não os lábios que falam mentira. Ele diz aqui, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, mãos que fazem pecado. Mãos que vivem praticando o pecado, os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Então, essas pessoas que falam falsidade, falam mentira, que pronuncia perversidade, quero que tu morra, eu quero que tu sofra, eu quero que tudo dê errado para tua vida, é perversidade, né? Eu quero que tu se dê mal, eu quero que tu caia, não é isso? Eu quero que deseje o mal para os outros, são perversos, pessoas perversas. Deus não ouve a oração dessas pessoas. Deus não ouve, ele não ouve. Quem sabe quem que ouve esse tipo de oração? É o maligno. É o maligno que ouve. Pessoas que desejam mal para os outros, é o maligno que ouve.
essas orações, mas nós que oramos para Deus abençoar até os nossos inimigos, libertar os nossos inimigos, salvar os nossos inimigos, abrir os olhos dos nossos inimigos que são cegos. O próprio Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essas orações que ouve a Deus. Você pensa que Deus ouve a oração quando você diz: tomara que feche a porta do fulano, tomara que o fulano caia, tomara que o fulano perca, tomara que o fulano se separe, tomara que a fulana abandone o marido. Deus não ouve as tuas orações, não. Quem ouve é o maligno. Quem ouve é o maligno, ouve que ouve as palavras perversas. É o maligno que ouve a maldade que sai das nossas bocas. Mas Deus, ele ouve aquilo que é benigno, aquilo que é bom. Deus ouve a verdade, os verdadeiros, não os mentirosos, não os enganadores, não os falsos. Louvado seja Deus engrandecido. Lembra que o maligno prospera? Lembra que o maligno dá o tesouro da terra? Pois é, tem pessoas aí que oram, mas desejam mal para os outros e estão recebendo prosperidade e estão dizendo que foi Deus que deu e não foi Deus que deu. Não foi. A gente tem que entender aquilo que vem de Deus para nós e aquilo que vem do maligno. A prosperidade que vem de Deus e a prosperidade que vem do maligno. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Ele mesmo disse que ele daria o tesouro do mundo. Ele mesmo disse para Jesus. Não é verdade? Que ele daria o tesouro do mundo. Então, tem prosperidade que está vindo, mas não é de Deus para algumas pessoas. E elas dizem assim: foi Deus que me deu. Foi Deus mesmo que te deu? Foi Deus mesmo que te deu? Tu mentindo, tu trapaceando, tu enganando, tu desejando mal para os outros? Ele está dizendo aqui que não. Ele está dizendo aqui que ele nem ouve a oração. Nem ouve, porque a maldade faz essa separação. Louvado seja Deus engrandecido. Aí ele continua: ninguém há que clame para a justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem iniquidade. Olha aí. Deus não ouve pessoas que falam mentira, gente. Ele não nem dá o ouvido. Ele não dá crédito para essas pessoas. Quem ouve é o maligno, porque ele é o pai da mentira. Ele ouve os mentirosos. Os mentirosos estão lá amaldiçoando os outros, fazendo essas orações contra. Quem ouve é o maligno. Mas Deus, ele não ouve quem fala mentiras. Ele está dizendo aqui. E aí ele continua: chocam os ovos de basílico e tecem teias de aranha. São pessoas que estão falando e está sendo tecido uma teia de aranha. O que essa teia de aranha faz? Ela prende pessoas. No reino espiritual, essa teia de aranha são pessoas que estão presas na mentira, são pessoas que estão presas com outros deuses, são pessoas que estão presas na prosperidade enganosa, são pessoas que estão presas num relacionamento, um relacionamento que está te sugando, um relacionamento que está roubando a tua salvação, um relacionamento que você está escondido, não pode vir apresentar essa pessoa porque você está presa nessa teia de aranha, está sendo sugada por esse relacionamento, está sendo sugada pela essa mentira. Você quer sair, né? Você quer sair desse relacionamento que você sabe que é pecado, esse relacionamento que é errado, e você não consegue porque você está presa. Isso que a teia de aranha faz. O que a aranha faz? Ela prende o seu alimento naquela teia. E o que ela faz? Ela suga até a pessoa morrer. Até a pessoa morrer. Tá entendendo? Então a mentira faz isso com a nossa vida. Ela nos suga, ela nos leva à morte, ela nos leva a perder as nossas forças. Louvado seja Deus, Ele está ensinando e falando tudo aqui. Então por isso que o Senhor, Ele ama a verdade. Ele ama a verdade, Ele ama, ó irmã, não gosto de ti, mas você está sendo verdadeiro comigo. Ai, irmã, não vou com a tua cara. Tá sendo verdadeiro comigo. Ai, irmã, não entro na tua live. Ai, irmã, irmã, o que tu fala não é de Deus, não. Não tem problema você dizer isso. O importante é que você seja verdadeiro e verdadeira.
Porque se você chegar perto de mim dizendo que me ama, dizendo que é comigo, dizendo que é boazinha, que dizendo, e teu coração pensar outra coisa, Deus não vai ouvir a tua oração. Deus não vai ouvir a tua oração. Ele está falando isso aqui. Louvado seja Deus. O que agrada a Deus é a verdade, gente. Perfeito nós não somos. Mas nós temos que ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro. Olha, eu estou aqui, mas eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda faço coisas erradas. Eu quero. Gente, é difícil ser verdadeiro. Você vai chegar com a tua esposa e vai dizer que está no adultério? Não vai. Você vai ficar escondido. Você vai mentir para tua esposa. Conhecendo a palavra, pregando a palavra, orando por vida, você está mentindo para tua esposa. Quero ver se tu é um homem de Deus, tu chega com a tua esposa e diz: mulher, eu estou com outra mulher. Tem coragem? Vai estar aí mentindo. Ou você que está enganando o teu marido. Tem coragem de chegar com o teu marido e falar a verdade que você está no adultério? Tem coragem? Tem pessoas que têm coragem quando chega o arrependimento, que querem conserto na sua vida. Olha, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos resolver a nossa vida. Nós não estamos mais nos entendendo e eu quero o divórcio e eu quero ter uma outra mulher. Eu não sou mais feliz contigo, não é verdade? Tem coragem de arrumar a tua vida? Tem coragem de arrumar a tua casa? Tem coragem de chegar com teu marido, com a tua esposa e falar a verdade? Homem, eu não te aguento mais. Homem, eu não quero mais viver contigo. Mas você está aí vivendo infeliz. Você está aí vivendo mentiras, vivendo mentiras. E Deus não se agrada da mentira. Muitas das vezes você vê a tua família em contenda, em guerras, a tua família desunida, a tua família do jeito que está. Por quê? Porque você está vivendo uma mentira. Você está vivendo uma mentira e Deus não abençoa aquele que está na mentira. Deus abençoa aquele que está na verdade. Se você está num relacionamento que você não tem mais amor por essa pessoa, você chega com ela, olha, não dá para viver. Mas eu não vou mais mentir para você. Mente tendo um prazer, mente tendo, vai, se deita com o marido, finge que teve o prazer, mentiu. O que você está trazendo para dentro da casa? Você está trazendo maldição, você está trazendo demônios, você está trazendo espírito imundos. Quantas mulheres mentem que sente prazer com o marido e nem sente? Tá doida que ele termine, que ela não aguenta ele perto dela, porque ele tá imundo, ele tá no adultério, e essa mulher não suporta que aquele homem toque nela porque ele tá sujo. Mas ela tá mentindo. Ela tá mentindo que sentiu um prazer com ele. Senta com ele e conversa, expõe, arruma o que tem que ser arrumado. Louvado seja o nome do Senhor, não é verdade? Então tem gente que vive mentiras. Para quê? Para quê? Para aprisionar? Para ter um relacionamento mentiroso? Para ter um relacionamento de aparência? Como é que tu quer que Deus liberte teu marido? Como é que você quer que Deus mude a tua história se você vive mentiras? Não é chegar e falar a verdade. Falar a verdade conversando. Falar a verdade sem machucar. Falar a verdade sem condenar. Falar a verdade sem acusar. Olha, o meu amor tá acabando, eu não aguento mais. Eu não aguento nem que tu me toque, porque tu tá sujo, porque tu tá na prostituição, porque tu tá na vida errada, porque tu tá na mentira. E tu quer que eu viva a mentira. Tem pessoas que prendem as outras na mentira, gente. Tem pessoas que querem prender você na mentira. Num relacionamento mentiroso. Eita, que Deus está mexendo com o relacionamento. Se Deus quer abençoar a família, né? Então, o que Deus se agrada é a verdade. É que você fale a verdade para tua mulher. Quero ver se tu é mesmo valente. Se tu é mesmo um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você fala a verdade. Você tem coragem? Você tem coragem de se libertar? De se libertar dessa teia da aranha? Louvado seja Deus engrandecendo. Essa teia de mentiras, você tem coragem? Pois Jesus, ele te dá coragem. Jesus é aquele que fala a verdade. Jesus é aquele que é pela verdade. E quando você falar a verdade, você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor engrandecido. Muita gente vive de aparência, Atena. Muita gente. Gente, quem vive de aparência não permanece na presença de Deus. Não é bíblico. É bíblico. Pessoas que vivem de aparência não permanecem na presença de Deus. Falam de Deus,
pregam, oram, fazem tudo, mas não está na presença de Deus. Porque ele disse, quem vive de aparência não permanece na presença dele. Então, como é que ele vai responder a oração? Como é que ele vai? Se a gente não permanece na presença dele por causa das mentiras, por causa da aparência. O que Deus se agrada é a tua verdade. Eu sou assim, mas Deus pode me mudar. Eu estou assim, mas eu sei que Deus pode mudar a minha história. Eu ainda gosto disso, mas eu estou orando para Deus me libertar. O que Deus se agrada, gente, é da nossa sinceridade, da oração sincera. Deus, eu ainda minto, mas tu é Deus para me libertar. Deus, eu estou no adultério, mas tu é Deus para me libertar. Deus, eu ainda estou no engano, mas tu é Deus para me levar para a verdade. O que Deus quer é a nossa oração sincera. Não adianta tu chegar com uma oração de aparência enfeitada. Ai, Deus, eu sou a santa, eu oro, eu prego, eu louvo, eu estou na tua casa, eu sou tua escolhida. Ah, tu me escolheu desde o ventre da minha mãe. Ah, que não sei o que, não sei assado. E você não ser verdadeiro com o teu marido, com a tua esposa, com a tua família, com teus filhos. Louvado seja Deus engrandecido com as tuas amizades. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Estamos entendendo, gente? Perfeito, nós não somos. Mas o que Deus quer é que nós sejamos pelo menos verdadeiros. Verdadeiros com Ele. Porque se você for verdadeira, Ele vai agir a teu favor. Se nós formos verdadeiros, Ele vai agir o nosso favor. E essa teia de mentira não vai mais te sugar. Não vai mais te levar para o inferno, porque a mentira quer nos levar para o inferno. E ele diz aqui, louvado seja Deus, ninguém há quem clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Você tem que ser pela verdade, ele está falando aqui. Não há ninguém, ele está dizendo, não tem ninguém que fale a verdade, que diga a verdade, que pregue a verdade, que esteja na verdade, que esteja na prática da verdade. Ele está dizendo aqui, gente, compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Se nós estamos na mentira pregando, em vez de nós produzir a salvação, a libertação, o que acontece? Vai ser uma produção de pessoas ainda na iniquidade. Sem libertação, sem levar o arrependimento, sem levar o conserto. Então, quem ouve mentiras permanece na mentira, permanece preso. Mas quem ouve a verdade, louvado seja o nome, vai analisar, vai pensar, vai mudar a sua vida, vai querer largar a mentira, vai querer largar as drogas, vai querer largar o adultério, vai querer largar a fornicação, vai querer largar as coisas que sabe que não agradam a Deus, que não faz parte da vida de um escolhido, que não faz parte da vida de uma escolhida, que não faz parte do servo de Deus, de uma serva de Deus. Ele está dizendo isso aqui. Chocam os ovos de basílio e tecem teia de aranha, e o que comer dos ovos deles morrerá, e apartando sai deles uma víbora. Então a mentira, gente, gera demônios. E as suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e a obra de violência há nas suas mãos. Então, mentira gera iniquidade, mentira gera pecado, mentira gera violência, gente. Os seus pés correm para o mal e se apressa para derramar o sangue inocente. Deus não ouve orações de quem os seus pés vivem no caminho do mal, no caminho errado. Se Deus livra teu filho, se Deus livra nossos filhos, é porque você está no caminho certo, é porque você está no caminho da verdade. Não é porque o teu filho é que está orando e Deus está ouvindo a oração dele. Deus está ouvindo a tua oração, mãe. Deus está ouvindo a tua oração, pai. É você que está no caminho da verdade. É você que está procurando viver a verdade, não é o teu filho. O teu filho está nos pés do caminho errado e você está aqui na madrugada pedindo oração para teu filho sair desse caminho errado, para tua filha sair desse caminho errado. Você está orando pelos teus filhos, então Deus tem que quebrar um vaso para fazer um vaso novo.
E hoje Deus falou: vou quebrar esse vaso, mas vou levantar como um vaso de honra. Os olhos do Senhor contemplam todas as coisas, gente. Então, que os nossos pés não corram para fazer a maldade, e se apresse para derramar o sangue inocente. E os seus pensamentos sejam pensamentos de pecado, de iniquidade. Seus pensamentos não sejam pensamentos de pecado, que o nosso pensamento seja pensamento cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. Mas são pensamentos de iniquidade, os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Olha aí, não conhece o caminho da paz, não conhece. E ele está falando. Todas essas pessoas que vivem na mentira, gente, que têm prática da mentira, são pessoas que não têm pai. Elas falam com a boca dela que, eu estou em paz. Né? Falar o que os outros querem ouvir é muito fácil. É muito fácil, né? Aparentar. Agora, sentir é totalmente diferente. Sentir, né, a paz, sentir a presença de Deus, ter a presença de Deus, saber que Deus ouve nossas orações e responde. É totalmente diferente do que falar: Deus é comigo, Deus não sendo comigo. É totalmente diferente falar e viver, falar e sentir, falar e estar com Deus e Deus estar com você, né? Não conhece o caminho da paz. E a gente vê aí, né, pessoas fazendo guerras, pessoas tirando vida dos outros, pessoas uma contra as outras. Por quê? Porque está vivendo isso aqui. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo em seus passos. As suas veredas são tortuosas e as fizeram para si. Não é ninguém que está fazendo, é essas pessoas que fazem as suas veredas tortuosas. Se alguém está lá no cárcere, por quê? Porque ele fez a sua vereda, a sua caminhada tortuosa, praticou o roubo, praticou um assassinato, praticou algo, infringiu a lei e por isso por causa desse caminho tortuoso, chegou ao quê? Chegou a viver o que está vivendo. Então, não foi culpa do fulano, não foi o pai que mandou vai lá, mata, vai lá, rouba, não foi o pai que mandou fazer as coisas erradas, não foi a mãe que mandou fazer as coisas erradas, é a própria pessoa que faz as coisas erradas e tem a consequência dos seus erros. Tem a consequência dos erros. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por isso que o Senhor diz para nossos pensamentos não ser pensamento de iniquidade, pensamento do pecado. Quando o pecado vir na nossa mente, gente, está repreendido em nome de Jesus. Não é isso que Deus me ensina. Não é isso que a palavra de Deus me ensina. Está repreendido. Em nome de Jesus, esse pensamento de adultério, de mentira, esses pensamentos de desejar o mal para os outros, esses pensamentos de desejar a derrota dos outros. Está repreendido em nome de Jesus. Não, Senhor, tu me levantou, foi para ser bênção na vida, foi para abençoar até os meus inimigos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja esse Deus. E fazem para si mesmo. Fazem para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento de paz, pelo que o juízo está longe de nós. E a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Quantas pessoas estão andando na escuridão, gente? A sua mente é perturbada. A sua mente não tem paz. A sua mente é todo o tempo preocupada, é todo o tempo angustiada, é todo o tempo sem a paz de Cristo, sem a paz do Espírito Santo, sem a palavra de Deus na sua mente. Por isso que o Senhor manda a gente guardar a palavra dele no nosso coração. Como é que uma pessoa que vive em adultério, gente, vai estar em paz? Pelo amor de Deus, é mentira.
Porque é devedor daquilo. Como é que uma pessoa que rouba está em paz? Vocês já viram aquelas pessoas que vão presas, que roubaram, que ficam rindo, que ficam zombando, mas quando estão lá no cárcere, quando estão lá sozinhos, eles veem que eles não têm paz naquele lugar. Quantos filhos que eu oro que estão no cárcere, que as suas mães me pedem oração, que eles falam para a mãe deles: me tira daqui, esse lugar é um inferno, esse lugar é um lugar de terror. Mas quando eles estão lá no roubo, eles até dizem que estão em paz. A falsa paz, gente. Mas quando eles estão lá no cárcere, mesmo eles querendo ser o valentão, os durões, mas chega aquele momento, isso não é vida para mim, o que, que eu fiz da minha vida? Eles podem não confessar os seus pecados, que erraram, mas naquele momento ali, no momento que ele sabe que aquele lugar não é para ele, quer ver se ele não medita. O que, que eu fiz da minha vida? O que, que eu fiz? O que, que eu estou fazendo da minha vida? Aqui é um inferno, gente. Eu tenho testemunho de pessoas, meu Deus do céu, de dentro do cárcere, que pedem oração, que pedem socorro, pessoas que já estão em liberdade, pagando suas dívidas fora do cárcere. Louvado seja Deus e engrandecido, mas que saíram de lá contando como é que é a vida lá. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Então, é isso aqui que leva pessoas a viverem trevas, viver escuridão. E ele diz mais aqui, pelo que o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Tem gente que vive como cego, não sabe para onde vai, não sabe tomar uma decisão na vida. Por quê? Porque não tem direção do Espírito Santo. Aquele que tem direção do Espírito Santo, ele ora. Ele ora: Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Senhor, eu só compro se o Senhor me der a ordem de comprar. Se não for da tua vontade, eu não vou comprar. Por quê? Porque não são mais cegos. Tudo que fazem pede a direção de Deus. Tudo que fazem pede a confirmação de Deus. Mas cuidado. Cuidado quando o inimigo querer confirmar algo para você e você, por não vigiar, por estar em ansiedade, entrar em algum negócio que não é Deus que está confirmando. Não sejamos apressados. Não sejamos ansiosos, sejamos vigilantes. Nós oramos e pedindo confirmação de Deus. Nós oramos pedindo direção de Deus. Mas nós temos que estar atentos à direção de Deus, à voz de Deus, à confirmação de Deus. Porque o inimigo, ele é enganador. O inimigo, ele vai querer nos enganar. Ele vai querer dizer: compra, compra. Mas você ora, você se acalma, você espera, e o Espírito Santo, ele vai bradar: ainda não é o tempo, ainda não é a hora, não vai, não compra, não faz isso. Um dia desse eu estava querendo comprar alguma coisa para mim, e o Senhor disse assim: não compra. E eu queria. E ele disse: não compra. Amém. Comprei uma coisa menorzinha. Entendeu? Louvado seja Deus engrandecido. Então, nós não somos mais cegos, gente. Nós temos que ter a direção de Deus. Nós temos que ter a direção de tudo que nós formos fazer. Senhor, eu devo comprar isso, eu não devo comprar, se não é hora de eu comprar isso. Confirma no meu coração, sabe o que vai acontecer? Tu vai perder a vontade de comprar. Tu vai ver que aquilo não é necessário para te comprar. Tu vai ver que aquilo não é o tempo para te comprar. Muitas das vezes a ansiedade, você faz ver resposta de Deus aonde não é resposta. Então a gente tem que ter esse discernimento das respostas de Deus para nós. Quando as pessoas entraram num relacionamento, gente, porque alguém disse que aquele era teu marido. Não, esse daí é teu marido. Esse daí é o teu esposo. E você está aí, pelo amor de Deus, com um endemoniado na tua vida. Você está aí sofrendo num relacionamento. Por quê? Porque você acreditou que alguém falou isso daí é teu esposo. Acreditou na primeira conversa. Acreditou na primeira pessoa que disse: não, esse daí é teu esposo, irmão. Esse daí veio de Deus para a tua vida. Não sei o que. Você não orou, você não pediu confirmação. E o que aconteceu? Você falou que é de Deus, todo mundo acredita. Mas, gente, até o diabo fala que é de Deus.
Agora, ser de Deus, ser vindo de Deus, a resposta é totalmente diferente. Se veio de Deus para a tua vida, com certeza tu não vai estar numa vida de prisão, numa vida de depressão, numa vida escravizada. Se veio de Deus para a tua vida, tu vai ter uma vida abençoada, tu vai ter uma vida de paz, tu vai ter uma vida, louvado seja o nome do Senhor, com aquilo que Deus te deu para te abençoar, para te ajudar no momento de fraqueza, no momento que tu errar, vai estar lá do teu lado. Te arrepende. Te arrepende porque Deus te perdoa e eu te perdoo. Por quê? Porque veio de Deus para a tua vida. Quando o homem vem de Deus para a tua vida, tu pode até cair, mulher, mas ele é de Deus, ele vai dizer, te arrepende e vamos seguir a nossa vida, porque veio de Deus. Se essa mulher veio de Deus para a tua vida, tu pode até cair, ela vai dizer assim, te arrepende e vamos continuar a nossa vida, porque aquela mulher veio de Deus para a tua vida, aquele homem veio de Deus para a tua vida, não veio porque alguém disse, mas foi porque Deus trouxe. Então tem gente que se apressa com as respostas. Tem gente que quer ouvir um sim, todo tempo quer ouvir sim. Tem gente que não quer ouvir, ainda não é a hora, ainda não é o tempo. Não, eu não sou contigo. Não vai, não faz. Tem gente que não quer ouvir o não, só quer ouvir sim. Aí tem pessoas que sabem que você quer ouvir um sim, fala, é de Deus, esse homem é de Deus. A pessoa nem sequer orou contigo. A pessoa nem sequer foi entrar em oração. Não, eu vou orar. Eu vou orar contigo para Deus falar se é de Deus mesmo para a tua vida esse negócio. Não. A pessoa diz, é de Deus sim. Mas quando é de Deus, gente, pode ter certeza que a pessoa vai falar com certeza, com confirmação e testificação. Vai ser testificado no teu coração que foi Deus que falou. Entendemos e aprendemos? E aí, né, tem pessoas andando como cegos, como os que não têm olhos. Eu tenho olho aqui, né? Mas ele está dizendo como se eu não tivesse olhos. Apalpamos as paredes como cegos, se como os que não têm olhos. E andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas. E nos lugares escuros somos como mortos. E nós entregamos nossa vida para Jesus. Então, nós não podemos viver como mortos, gente. Nós temos que viver a vida de Cristo, a vida nova. Louvado seja Deus engrandecido. Mortos nós éramos quando nós não entregamos nossa vida para Jesus. Mas você entregou tua vida para Jesus. Então, você não é mais um morto. Você não é uma pessoa que está mais nas trevas. Você não é mais uma pessoa cega. Todos os dias você está ouvindo a palavra. Todos os dias você está buscando a palavra. Todos os dias você está orando. Você está buscando a Deus. É a direção de Deus. Então, você não é mais cego. Cego é aqueles que caminham pela sua própria direção, apalpando. Para onde eu vou? Eu não sei se é de Deus, eu estou com dúvida. Deus não é Deus de dúvida. Deus, quando Deus fala, é certeza. Você já viu aquelas pessoas? Eu acho que Deus disse. Eu acho que Deus está falando. Eu acho que Deus vai fazer. Me mostra na Bíblia Deus dizendo que eu acho. Mostra na palavra, nas escrituras sagradas, Deus falando, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou te dar, eu acho. Ele diz, ou é sim, ou é não. Ou ele faz, ou ele não faz. Ou ele te dá, ou ele não te dá. Ou ele te dá a vida, ou ele te colhe para ele. Não existe dúvida, gente, na voz de Deus. Ele te dá certeza. Se eu estou com dúvida de algo, eu tenho que orar. Eu tenho que orar para me poder dar resposta para alguém. Mas tem pessoas aí que dizem, eu acho que Deus falou, eu acho que Deus vai fazer. Não, eu acho que é de Deus. Se a pessoa disse para você que acha, não, eu acho que eu estou vendo. Pelo amor de Deus, não está vendo é nada. Eu acho que Deus vai fazer. Eu acho que Deus vai te dar. Eu acho que Deus está no negócio. Aonde que eu acho? Deus não é assim. Deus diz, eu estou ou eu não estou. Eu faço ou eu não faço. Louvado seja Deus. Então preste atenção. Preste atenção com pessoas que ficam dizendo que eu acho. Que eu acho. Preste muita atenção. Quando alguém for falar para você, eu acho que é de Deus. Eu acho que eu vi. Pessoas que dizem eu acho, são pessoas que vivem, que estão falando mentiras. Mas as pessoas que falam a verdade, querem ver.
é com firmeza daquilo que está falando, porque aquilo que vem de Deus é com firmeza, firma, confirma, estabelece. A palavra de Deus é aquela que estabelece na nossa vida. Entendemos e aprendemos? Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. E é verdade, né, gente? Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram. As nossas transgressões se multiplicaram. E o que a gente tem visto? O pecado se multiplicado, né, gente? Perante ti. E os nossos pecados testificam contra nós. Tá vendo? Louvado seja Deus, e nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco. Tá? Olha só. Como prevaricar e mentir contra o Senhor. E o retiramos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. Louvado seja Deus, e a iniquidade não pode entrar. Se a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca a ser despojado, e o Senhor ouviu, apareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Louvado seja Deus. Então a mentira vai nos levar a tropeço, a mentira faz a gente desfalecer na fé, a mentira nos enfraquece, gente. A mentira nos afasta de Deus. A mentira faz Deus não ouvir nossa oração. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se do que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então é isso. Quem tem que nos sustentar é Deus. Ele nos sustenta e ele nos traz para a salvação. Não é eu que vou trazer vocês para a salvação. Eu estou pregando a palavra e quem vai trazer vocês para a salvação é Deus, é a força de Deus, é a justiça de Deus, é o Espírito Santo. Não é eu que vou te ganhar para Jesus. Quem vai te ganhar para Jesus é Ele mesmo. É o Espírito Santo que ganha você para Jesus. Sabe por quê? Porque só Ele tem poder de resgatar uma alma. Só Ele tem poder de quebrar um coração de pedra. Só Ele tem poder de resgatar as almas perdidas. Ele é o bom pastor que vai em busca da ovelha perdida. Então o próprio Jesus, Ele traz a salvação. Ele mesmo traz as ovelhas dele, ele mesmo coloca as ovelhas dele no ombro, ele mesmo fortalece as ovelhas dele, ele mesmo que converte, ele mesmo que muda, ele mesmo, é ele que faz. Isso mesmo, Mara, ele que faz. Não adianta dizer eu que estou fazendo, eu não estou fazendo é nada. Eu estou precisando que nem vocês. Louvado seja Deus engrandecido. Então, ele está falando aqui, vamos já terminar. Calma os corações de vocês. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a iniquidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece a quem se desvia do mal. E arrisca ser despojado, e o Senhor o viu, e pereceu mal aos seus olhos que não houvesse injustiça, e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse o intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação, a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu, escute, vamos já encerrar aqui. Porque se revestiu de justiça. O que é justiça? É a verdade. Então se revista da verdade. A palavra de Deus é a verdade, gente. Se revista da palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus no teu coração, no teu pensamento, medita nela de dia e de noite. Se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, você estará revestido da verdade.
Louvado seja Deus. E ele diz: e pôs um elmo de salvação na sua cabeça. Então, teu pensamento vai ser de um salvo. Lembra lá que Davi orou no Salmo 51? Senhor, me dá um espírito reto, me dá a alegria dos salvos, né? A gente tem que ter essa alegria dos salvos. A gente vê um povo, né, amargurado, triste, chorão, reclamão, murmurando. A gente vê um povo que se diz povo de Deus, que não é alegre pela sua salvação, que não tem essa alegria na sua mente. São pessoas tristes, amarguradas, angustiadas, revoltadas, né? São pessoas que, pelo amor de Deus, vivem de aparência e não vivem como salvos. E não vivem como esses que Deus está falando aqui. Porque se revestiu, pessoas revestidas da verdade, da palavra de Deus, da salvação, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestidos de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. E é isso que nós temos que ser as nossas vestes. Nós temos que ser cobertos de zelo. Essas vestes de zelo, zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo nome de Deus, zelo pela obra de Deus, zelo pelas ovelhas de Deus, zelo pela palavra de Deus. Nós temos que ter esse zelo. Louvado seja Deus na nossa vida. Mas só tem esse zelo os salvos. Só tem esse zelo os verdadeiros. São pessoas que zelam pela palavra que é verdadeira. São pessoas que zelam, louvado seja Deus, pelo reino de Deus. Conforme foram as obras deles, assim será a sua retribuição. Se você vive na mentira, você vai receber mentira. Se você vive na verdade, você vai receber a verdade. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor. Desde o poente e a sua glória, desde o nascente do Senhor, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Tá entendendo? Você que vive na verdade, o Espírito do Senhor vai ser por você. O Espírito do Senhor vai arvorará, vai brilhar, vai resplandecer, vai dar a bandeira dele para você. Louvado seja Deus engrandecido. E virá um Redentor a Sião, aos que se desviarão da transgressão em Jacó, diz o Senhor. O nosso Redentor é Jesus, e por causa dele a gente se desvia do pecado. Por causa dele, através dele, por ele ser na nossa vida, a gente tem se desviado do pecado. Quanto a mim, ele continua: este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito, olha o que Deus fala, que está sobre ti, e as minhas palavras que está sobre ti. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha a gente ouvir Deus dizer: ei, o meu espírito está sobre ti, as minhas palavras estão sobre ti. Gente, pelo amor de Deus, não tem preço, não tem preço. Não tem tesouro maior de saber que Deus está sobre nós, que a verdade de Deus está sobre nós. Gente, não tem preço isso, não tem preço. Olha aqui, quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti. E as minhas palavras, as palavras de Deus, não as minhas palavras, mas a palavra de Deus. Olha só, que pus na tua boca. Ele que coloca a palavra da verdade na nossa boca. Você acha que Deus vai falar mentira, gente? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Se alguém está falando mentira Se alguém está falando mentiras para você, não vem de Deus para a tua vida, gente. Vem do maligno. Porque Deus, ele coloca a palavra da verdade na nossa boca. Se você é verdadeiro, é porque o Espírito de Deus está em ti. Se você é esse que fala a verdade, é porque o Espírito de Deus está na tua vida. E ele que coloca a palavra da verdade na tua vida, na tua boca, ele está dizendo aqui.
Oh, bendito seja Deus. E olha só, gente, olha essa promessa. É muito maravilhosa. Olha só, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da tua posteridade, nem da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora para todo sempre. Então quer dizer, se você é essa pessoa que fala a verdade, Deus coloca palavras de verdade na tua boca e vai colocar na tua família, na tua posteridade, na tua descendência, nos teus filhos. Então entendemos que tudo começa por nós. A obra é primeiro em nós. Se nós estamos praticando a verdade, se nós estamos sendo boca de Deus, se nós somos esse que Deus coloca palavras na nossa boca, não te preocupa que Ele vai alcançar teu filho, Ele vai alcançar tua filha, Ele vai alcançar tua parentela. Não te preocupa, teu filho pode estar mentindo, tua filha pode estar mentindo, mas Deus vai fazer se cumprir a promessa dele. O que importa é que você, é que eu esteja na verdade, que você tenhamos palavras que vêm de Deus, que vêm da boca de Deus, que vêm do coração de Deus, que vêm das escrituras sagradas. Não sejamos mentirosos, porque se nós formos mentirosos, o Espírito de Deus não falará pela nossa boca. Não falará. Porque ele não fala através da mentira, ele fala através da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, vai doer, a verdade vai doer, a verdade vai afastar pessoas de você, mas a verdade vai libertar aquela pessoa. Ela pode até se afastar de você, mas Deus vai trabalhar na vida dela. Deus vai trabalhar. Quantas vezes a minha filha diz bem assim: mãe, tu fala as coisas para mim, eu não falo nada, mas depois eu vou pensar. Mas depois eu vou pensar naquilo que tu falou. Quantas vezes eu ouvi da minha filha isso? Ela dizer, na hora né, ela rebate ali, mas depois ela mesmo chega e diz assim, que ela pensou naquilo que eu falei, na verdade que foi dita, né? Louvado seja Deus. Então, Deus, Ele está trabalhando na tua família. Deus, Ele está trabalhando na vida dos teus filhos. Gente, Deus não é com os mentirosos. Nunca foi e nunca vai ser. Deus sempre será com aquele que é verdadeiro. Deus, Ele não diz para nós, eu só vou ser com os perfeitos. Não, não existe. Deus, o único perfeito foi Cristo na terra. Cristo foi o único perfeito, mas verdadeiro. Esse é diferente. Esse nós temos que ser. E Deus sempre será com a verdade. Quando você fala a verdade, é isso que agrada a Deus. Quando você ora na verdade, Ele vai ouvir suas orações. Mas não adianta fazer uma oração mentirosa. Não adianta que Ele não vai responder as orações mentirosas. Entendemos e aprendendo? Então, hoje a palavra foi em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas, vamos completar, porque as pessoas só gostam do primeiro versículo, né? O segundo elas não falam, mas preste atenção. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, não vamos viver em iniquidade. Não vamos viver na prática do pecado constante. Vamos ser sempre esse que estamos vigiando, nos arrependendo, reconhecendo que falta em nós, que isso vai fazer Deus ouvir nossas orações. Amém? Louvado seja Deus, engrandecido. Essa foi a palavra, que você possa ter recebido a verdade e que a verdade permaneça na tua mente, no teu coração e na tua boca, né? Que Deus esteja contigo falando a verdade, que você seja a boca de Deus.